Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém, irmãos? Todos estão alegres com Jesus nessa noite? Amém. Queria que os irmãos abrissem a sua Bíblia. Evangelho de Lucas, capítulo de número 5. Enquanto os irmãos encontram, quero estar já externando meus agradecimentos ao nosso irmão Pedro. Deus abençoe, Pedro, de ter nos convidado, de nós estarmos aqui, participando juntamente com os irmãos dessa festa maravilhosa que Deus preparou para nós. Esse banquete espiritual, desde o início, desde o começo, a gente tem ouvido a voz de Deus falando com a gente, amém? Através desses testemunhos, através desse louvor, Deus faz presente aqui nesse lugar. Eu tenho a certeza que Deus tem um grande milagre para realizar na vida de cada irmão que aqui está nesta noite. Você pode ter a certeza que você vai voltar para a sua casa, mas vai voltar diferente em nome de Jesus. Trago saudação do meu pastor presidente, pastor Júnior Campos, mandou um abraço para toda a igreja em nome de Jesus. Amém, irmãos? Quem encontrou o Evangelho de Lucas, capítulo 5, amém? Diz assim a palavra do nosso Deus: apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos à beira da praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entretanto, entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu que ele afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe a rede. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fosse ajudá-lo. Foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste de mim, sou um homem pecador. Pois o espanto se apoderara dele, e todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito, e de igual modo também Tiago e João, filho de Zebedeu, que era o companheiro de Simão. Disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante será pescador de homens. Levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém, irmãos? Pegue a sua Bíblia, põe no banco onde você está sentado, não invalidando a oração do nosso irmão Pedro, mas de costume. Vamos orar? Quem gosta de oração aqui, diga amém. Amém, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, meu Pai amado, nós te louvamos, te glorificamos, ó Pai amado, te agradecemos por esta oportunidade ímpar que o Senhor nos concede nessa noite, de poder estar aqui na tua presença. Como é bom estar na tua casa, como é bom estar aqui, Senhor. Eu tenho a certeza que o Senhor está olhando para cada um de nós, e o Senhor está tentando encontrar verdadeiros adoradores, homens que vieram com o coração sedento, com o coração, meu Pai amado, cheio de vontade de te buscar nesta noite. Nós vamos sair daqui hoje, meu Pai, com a nossa vitória, eu creio, porque homens entraram aqui, Senhor, com vontade de vencer e de tomar posse daquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Espírito Santo, eu te peço nesse momento que a tua palavra venha tocar no coração de cada irmão, que toda barreira e todo impedimento venha cair por terra, e que teu Espírito Santo
venha ter a liberdade de mover sobre nós. Em nome de Jesus eu te peço, para a glória do teu santo nome. Amém e amém, Jesus. Amém? Pode se sentar numa salva de palmas bem forte para Jesus, que Ele merece. Glória a Deus. Eu sempre tenho o costume de falar, onde eu vou pregar, que a presença de Deus é muito mais real do que o ar que nós respiramos. A presença de Deus é muito mais real do que esse irmão que está sentado do seu lado. A presença de Deus aqui nesse lugar é real. Ele não veio aqui hoje para ver a sua roupa, ele não veio aqui hoje para ver se você tem dinheiro ou não, ele não veio aqui para sentir o cheiro do seu perfume, não veio aqui para ver o seu sapato, ele veio aqui hoje procurando adoração, coração aberto para louvar e para glorificar o nome dele. Tem verdadeiros adoradores a Deus aqui nessa noite, em nome de Jesus, amém? Quando o nosso irmão Pedro, ele nos convidou para estar ministrando a palavra nessa noite, de madrugada, na noite, eu estava deitado na minha cama e o Espírito Santo me levou no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Muitas das vezes a gente passa por momentos difíceis na nossa vida, que a gente não entende, dificuldade, porque a gente pensa que por a gente ser cristão, por ser um servo do Senhor, a gente nunca vai passar por dificuldade nenhuma na vida. Que parece que os problemas nunca vai bater na porta da nossa casa, parece que a nossa vida vai ser só bênção, não é verdade? E muitas das vezes, vem a dificuldade na nossa vida e a gente fica falando, puxa lá a vida, Deus me abandonou, essas conversas de pregador é tudo mentira, porque falaram para mim que tudo iria bem na minha vida, mas está tudo complicado. Então Deus me trouxe aqui, desse Evangelho de Lucas, nesse texto bíblico de Lucas, capítulo 5, explicando sobre esse motivo. A Bíblia vai falar que Jesus estava na praia, e estavam ali os pescadores, Pedro, João, todos estavam ali, encostados na beira da praia, lavando a rede. Esses homens estavam passando por um momento difícil. Eles tentaram pescar a noite toda, mas não conseguiu. Eles estavam ali, irmão Pedro, frustrados, lavando a rede. Com certeza, na noite que eles foram pescar, saindo da casa, talvez eles estavam animados. Porque pescador é assim, vai para pescar e está sempre confiante, hoje a pesca vai ser boa. Hoje nós vamos pegar uns peixes bons. Com certeza Pedro estava animado. Hoje a nossa pescaria vai ser maravilhosa. Mas de repente, a noite vai passando e nada acontece. Veio a frustração. Eles acreditavam que seria bom, mas nada de bom aconteceu. Então agora eles estavam na beira da praia, lavando a sua rede, frustrado. Mas o bom samaritano, Jesus de Nazaré, aquele que resolve os nossos problemas, ele estava na praia, e ele estava observando Pedro lavando as redes, ele estava vendo João desamparado, cabisbaixo, triste, e olhando, esses homens estão passando por um momento difícil, mas eu estou aqui para mudar a história da vida deles. Eles pensavam assim, Pedro, não conseguimos nada, não pegamos nada, não temos nada. Aí Jesus chega e fala assim, Pedro, eu quero algo que você tem. Talvez Pedro fosse, puxa lá, vida, mas eu não tenho nada, não peguei nada, não consegui nada. E Jesus disse, você tem algo que eu quero o seu barco emprestado. Eu quero o seu barco emprestado porque eu quero pregar. Isso aqui é interessante porque quando vem os momentos difíceis na nossa vida, as dificuldades, a gente pensa que a gente não tem nada, mas vem Jesus e fala para a gente, você tem algo. A dificuldade está tampando a sua visão para que você não enxergue algo de bom que você tem, mas você tem algo para me oferecer, Pedro. Eu quero o seu barco. Eu não sei como você entrou aqui. Talvez o seu coração está apertado, angustiado,
problemas, dificuldade. E às vezes você fala, puxa, na vida eu não tenho nada hoje. Mas Jesus, ele olha para você e fala assim, você tem algo para me dar hoje. Você tem algo para oferecer para mim hoje. Aleluia. Mesmo que pareça que a gente não tem nada, mas Deus fala, você tem. Você tem uma adoração, você tem um aleluia, você tem um glória a Deus. Você tem algo para oferecer. Por mais que naquele momento, Pedro estava frustrado, desamparado, Jesus está nos ensinando que a gente pode vencer. Se nós olharmos na Bíblia Sagrada, aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, a Bíblia vai falar, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito no deserto. Deserto fala de prova, fala de dificuldade. Antes de Jesus entrar no deserto, Jesus estava cheio do Espírito Santo. 40 dias se passaram e o diabo tentando Jesus. Quando acabou a tentação, que Jesus venceu o diabo, verso 14, então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por toda a região circunvizinha. Jesus, ele entrou no deserto cheio, e saiu do deserto cheio do Espírito Santo. Jesus, ele entrou na prova com brilho, e saiu da prova com brilho. Você não entendeu, senão você estaria dando glória a Deus, aleluia. Não deixe que a dificuldade, os desertos da vida e os problemas que você está passando venha roubar o brilho que você tem. Se você está passando por luta, não perca o seu brilho. Você entrou na luta com brilho, saia dessa prova com brilho, saia do meio dessa luta cheio da presença do Espírito Santo de Deus. A luta não vai roubar o nosso brilho. Olha para o seu irmão e fala, não perca o seu brilho. Mesmo que a prova seja grande, não perca o seu brilho. Então agora Jesus estava falando para Simão, Simão, você tem um barco, você tem algo para me oferecer. A luta está tentando cegar os seus olhos, para que você não contemple, que você não veja que você tem algo que eu quero. Se nós abrirmos a nossa Bíblia Sagrada, 2 Reis, capítulo de número 4, vai falar de uma viúva, que os credores estavam tentando levar o filho dela. Aí Eliseu, usado pelo Espírito Santo, disse, mulher, o que você tem na sua casa? Ela, no meio da prova, não lembrava, eu não tenho nada. Mas de repente o Espírito Santo faz ela lembrar, opa, calma Eliseu, estou me lembrando, eu tenho uma botija de azeite. Azeite na Bíblia Sagrada é símbolo do Espírito Santo. Ela estava falando assim, olha, eu não tenho nada. A prova veio, meu marido morreu, a dificuldade foi grande, eu perdi tudo, precisei vender as coisas. Mas a única coisa que eu não perdi nessa prova foi a presença do Espírito Santo. Ela estava falando para Eliseu, eu não tenho nada. A única coisa que eu tenho é uma botija de azeite. A única coisa que restou na minha vida, nessa dificuldade, nessa prova, nessa situação, foi a presença de Deus. A luta muitas das vezes vem na nossa vida, Pedro, vai arrancando tudo, vai tirando tudo. E parece que a gente vai perdendo tantas coisas. Mas eu vim aqui para falar para você, não perca a presença de Deus na sua vida. Livro de Apocalipse, capítulo 3. Jesus vai falar para a igreja de Filadélfia, que estava passando por um momento difícil de perseguição. E Jesus vai falar para a igreja, eu sei, conheço as suas obras. Sei que vocês são tementes a mim. E sei que vocês estão com pouca força. Mas guarda a minha palavra e não negue o meu nome. Aí ele vai falar no verso 11, guarda o que você tem. Está sendo perseguido, eu sei. Está com pouca força, eu sei. Mas você é uma igreja que tem. E o que nós temos? A coroa.
Guarda o que tu tens para que não perca a tua coroa. Está sendo perseguido, mas não perca a coroa. Está passando por luta, mas não perca a coroa. Ah, pregador, a dificuldade está sendo grande. A dificuldade vai vir, mas você é salvo. A luta vai bater na sua porta, mas você tem a presença de Deus. As dificuldades vai bater, mas você ainda é cheio do Espírito Santo. Você tem a coroa. A prova pode vir, mas continua com a coroa de Deus na sua vida. Continua com a presença de Deus na sua vida. Não deixe que as dificuldades venham roubar o brilho, a presença de Deus, a coroa, a salvação. Jesus estava ensinando Pedro, é só um momento ruim, vai passar. E Jesus, ele fala, Pedro, me empresta o barco? Pode usar, Senhor. Jesus sobe no barco, e Jesus prega. Eu não sei qual foi o sermão, eu não sei qual foi a mensagem que Jesus pregou naquele dia, mas eu tenho certeza que a mensagem foi poderosa. A mensagem impactou o coração de Pedro. Quando Jesus olhou para Pedro e disse, Pedro, por que você está lavando as redes? Quem que mandou você lavar a rede? Porque lavar as redes significa desistir, abrir mão. Jesus estava dizendo, ei Pedro, só foi um momento de dificuldade, não desista. Não é porque você não conseguiu nesta noite que você nunca vai conseguir na sua vida. Não desista. Não pare. Se você não tem conseguido alcançar aquilo que você tanto deseja, Deus manda falar para você, não desista, não lave as redes, há um milagre te esperando, a providência de Deus vai chegar, a porta vai se abrir para a sua vida, Deus vai te abençoar, você vai sair dessa dificuldade com a vitória de Deus sobre a sua vida. Não lave as redes. Aí Jesus vai falar para Pedro, não lave as redes, Pedro, mas entra de volta no barco e volta para o mar. Aí Pedro vai falar assim, Senhor, eu tentei pescar a noite toda, o mar me derrotou essa noite, o mar não me deu os peixes nesta noite. Eu tentei de todos os jeitos, de todas as formas, usei todo tipo de isca, eu não consegui, o mar me derrotou, e o Senhor quer que eu volte para onde eu fui derrotado? O Senhor quer que eu venha voltar para onde eu perdi? E o Senhor diz, sim Pedro, porque eu não te chamei para você fugir da guerra, eu não te chamei para você desistir da peleja, eu te chamei para você ser um campeão, para você ser um vencedor, aleluia. A Bíblia fala que nós somos mais do que vencedores, não pelo nosso mérito, mas por meio daquele que nos amou, que é Cristo Jesus. Você não é um vencedor, você é muito mais do que um vencedor. Você vai sair dessa luta como um vencedor. Então Jesus estava falando para Pedro, você vai voltar para o mar, você vai tentar mais uma vez. E a gente olha para os problemas como que fosse algo grande demais, Pedro. É interessante porque quando eu olho para isso, como que eu falo? É uma maneira de a gente enxergar as coisas. Se a gente olhar, quando Golias começou a afrontar o exército de Israel, aquele homem de quase 3 metros de altura, e falando contra aquele exército do povo de Deus, todos estavam com medo. Aquele homem cheirava a morte, aquele homem cheirava derrota para o povo de Deus. Aí chega Davi, um garotinho, chega lá para levar o queijo e o alimento para os seus irmãos,
ele olha o mesmo homem que afrontava o exército de Israel, que todo estava com medo. Davi disse: mas quem que é esse homem que está falando essas coisas? Quem é esse incircunciso filisteu para estar falando assim com o povo de Deus? Davi não teve medo, mas o exército estava com medo. Era o mesmo homem, mas visão diferente. É a maneira que nós enxergamos as coisas. Se você olhar para um problema e ver que ele é grande, ele vai sempre ser grande na sua vida. Mas maior é o nosso Deus. Maior é o Deus da nossa vida. Para de olhar para os problemas e ver que Ele é grande. Começa a olhar para o seu Deus. Começa a olhar para o tamanho do Deus que pode mudar a tua história nesta noite. Davi olhou para o gigante, como o exército estava olhando, e dizendo: esse homem cheira a morte, cheira a destruição. Davi dizia assim: esse homem eu vejo como uma oportunidade de vitória. Quem derrubar esse homem vai ganhar o quê? Olha, não vai pagar o imposto. Ah, é comigo mesmo. E vai ficar fazendo parte da família real. Vai casar com a filha do rei. É comigo mesmo. Ele viu uma oportunidade. E os outros? Tudo com medo. Olhe para o seu problema como uma oportunidade. O lugar que Deus mais manifestou da sua glória foi na prova, foi no deserto. O lugar que aconteceu mais milagre foi no deserto. Moisés, o povo hebreu, contemplaram grandeza de Deus. Deserto não é lugar para a sua morte. Deserto não é lugar para a crente morrer. Deserto é lugar para a crente crescer na presença de Deus. Deserto é lugar para você vencer e ter a oportunidade de conhecer mais a Deus. O Pedro falou aqui da tempestade, e ali Jesus dormindo no barco. Pensa num sono, hein, Pedro? A água batendo e Jesus não acordava. Que sono pesado era esse, hein? Mas os discípulos: oh, Jesus, acorda, estamos morrendo. Aí Jesus levanta, fala: vento, acalma aí, água, aquieta-te. Aí os discípulos: caramba, que homem é esse, que até o mar e o vento lhe obedece? Calma aí, irmão. Uma pessoa que não anda com Jesus podia até falar isso por não conhecer. Mas os discípulos, aí a gente aprende que a cada dia que a gente anda com Ele, a gente passa a conhecer um pouco mais de Jesus. E o lugar que a gente passa a conhecer um pouco mais dele é na tempestade. É aí que a gente vê o poder dele. É no momento que a gente se encontra, que não há saída, que não tem portas abertas, é aí que a gente vê o poder dele. Abrindo porta onde não tem porta, fazendo o mar se abrir. É aí que a gente fala: como é grande esse Deus que eu sirvo, como esse Deus é maravilhoso. É nessas provas que o nome do Senhor é glorificado. Então, se você está nesse deserto, se você está nessa tempestade, não é para a sua morte, é para você contemplar a grandeza de Deus na sua vida. Você vai ver a poderosa mão de Deus sobre você, sobre a tua casa e sobre a sua família. Nós vimos aqui o testemunho do irmão. Não é fácil alguém com uma arma na sua cabeça. Ninguém quer passar por isso. Mas foi aí que ele viu a mão de Deus, que Deus guardou, que Deus livrou. Ai daqueles que tocar na menina dos olhos do Senhor. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Você é guardado, você é protegido, Deus está do seu lado, há um anjo acampado ao seu redor, Deus está com você. Foi ali que Deus manifestou, e ele viu a glória de Deus. Você pensa que quando você está andando na rua, você está andando sozinho, irmão? Os famosos estão andando com diversos guarda-costas porque estão com medo. Nós também andamos com guarda-costa. Nós andamos com o anjo do Senhor do nosso lado. E quando o diabo ele vem para tentar atingir você, o anjo ele arranca a espada para te proteger. Ninguém pode tocar na sua vida. Você é guardado. Você crê que tem anjo de Deus te guardando? Que o anjo do Senhor acampa ao seu redor? Você acredita? Quantos acreditam?
Você parou para imaginar a quantidade de anjo que está aqui dentro nesta noite? Mas maior do que o anjo é aquele que criou o anjo. E ele fala, onde estiver dois ou três reunidos no meu nome, aí estou presente no meio de vós. Ele está aqui presente, olhando para você, dizendo, é só um momento difícil na sua vida, vai passar. Você vai ver a minha grandeza nesta prova, você vai ver a minha mão nesse deserto, você vai ver eu abrindo a porta para você. Estão falando que você não vai sobreviver, mas você vai sobreviver para contar a história, e você vai contar que maior é o Deus que você serve, que maior é o Senhor na sua vida. É aí que a gente enxerga a grandeza de Deus em nossas vidas. Muda a sua visão. Olhe para os problemas e veja, esse problema é pequeno para o meu Deus. Se nós ficarmos olhando para as nossas dificuldades, a gente chega na igreja, a gente não consegue glorificar, a gente não consegue adorar, a gente mal e mal consegue levantar a mão, e acontece aquilo que Pedro falou, ansiedade. O que eu vou conseguir, o que eu vou fazer na minha vida? Nada está dando certo, o que eu faço? A ansiedade vai tomando conta, e vai se transformando num gigante na nossa vida. Para de olhar para o seu problema desse jeito, começa a olhar para o teu Deus. Começa a olhar para o teu Deus. Olha para o seu irmão, diga para ele, olhe para o seu Deus. O seu Deus é grande. Aí Pedrão pegou e falou assim, é verdade. Então por causa da tua palavra, eu voltarei. Agora Pedro, ele estava indo com os seus amigos pescadores, mas ele estava indo para o mar com a palavra. A palavra de Deus é a garantia da nossa vitória. A palavra de Deus sobre a nossa vida é a garantia da bênção. Pedro foi com os discípulos no mar, com seus companheiros, jogaram a rede. E a Bíblia fala que foi tanto peixe, mas tanto peixe. Irmãos, a gente não consegue, a gente não imagina, Pedro. Se eles pescassem a noite toda e conseguissem pegar peixe, eles não teriam conseguido como eles conseguiram pegar naquela única jogada de rede. Foi a única só. Eles não jogaram 3, 4, 6, 10 vezes. Foi unicamente uma lançada de rede. E foi tanto peixe que Pedro disse, não, essa bênção não pode ficar só para mim. E começou a chamar os companheiros. Vem, tem bênção aqui. Venha me ajudar, a pesca está boa, venha me ajudar, venha porque a coisa está boa para o lado de cá. E todo mundo foi ajudar Pedro, e a Bíblia fala que os dois barcos quase afundaram, e as redes quase se partiram. Foi tão grande aquilo que Deus preparou para a vida de Pedro, foi extraordinário. Só que algo que me chama a atenção nesse texto, esse dia eu comentei ali na teologia com o nosso irmão Divonei. Irmãos, foi a pesca mais linda que Pedro teve. Foi a pesca mais maravilhosa em toda a sua profissão. Aí Jesus vai olhar para Pedro, com o barquinho cheio, e falar, Pedro, é isso que você queria? Senhor, é isso mesmo. Mas eu tenho um convite para te dar, para fazer. Larga de tudo. Segue-me. Calma aí, irmão. Jesus está de brincadeira, não está? Por que Jesus não falou isso para Pedro quando o barco estava vazio? Por que Jesus não falou no momento que Pedro estava frustrado, lavando as redes? Porque agora, com o barco cheio, Jesus fala, Pedro, é isso que você queria? Mas eu tenho coisa mais melhor que peixe para a sua vida. Larga de tudo e me segue, porque eu quero fazer você um pescador de homens. Nós estamos falando de renúncia, porque renunciar quando o barco está vazio é fácil. Quero ver renunciar ao barco quando o barco está cheio.
Não é verdade, irmão? Aí você vai olhar o texto que nós lemos, o finalzinho. E, verso 11, elevando os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiram. Era o que eles mais desejavam, aquilo que ele mais queria. Aí Jesus disse, larga de tudo, eu tenho algo melhor. Você só corre atrás de coisa pequena, rapaz. Eu tenho muito mais para você. O homem só pensa em bênçãos pequenas demais. Deus tem muito mais do que você imagina para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Sabe essa bênção que você está pedindo? Deus não vai te dar. Deus vai dar muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Porque nossos pedidos é pequeno. Larga de tudo. Aí Pedro olhando para o barco, cheio. O Senhor tem melhor para mim? Eu tenho algo melhor para você, Pedro. Então eu largo de tudo. Caramba, cara. Era tudo o que ele desejava. E eles abriram mão. Deixaram o peixe, deixaram o barco, deixaram tudo. Para viver o melhor de Deus na vida deles. Foi no momento pior da vida que eles tiveram um encontro com Jesus de Nazaré. Foi no momento de dificuldade que ele viu a glória de Deus se manifestar na vida dele. Pedro disse, se afasta de mim, eu sou pecador. E Jesus disse, não, eu vi te um encontro, porque eu quero fazer você um pescadores de homens. Deus tem um plano na tua vida, homem. Deus tem um plano na tua vida, mulher. Eu sei o que você precisa. Deus sabe o que você quer. Você veio buscar as coisas, talvez na sua casa está difícil. Mas Deus tem algo melhor para você. Deus está te chamando. Deus está te chamando para viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Como o nosso irmão Pedro falou, segue-me. Pedro, se quer vir, então venha sobre as águas. Pisa sobre as águas, olhe para mim, segue-me. Quando nós estamos olhando para Jesus, seguindo Jesus, a gente vê e vive o sobrenatural de Deus. Quantos aqui querem viver o sobrenatural de Deus? Se coloca de pé, em nome de Jesus. Irmãos, no momento da minha vida,